Fala aí, sardinhada, bom dia, como que vocês estão? Bom, é, gravando um vídeo hoje para falar um pouco do MCCI, né? É, é um fundo que eu tenho, um fundo que liberou já o relatório gerencial de junho, né? É até rápido, é sempre, ou na maior parte das vezes, o primeiro fundo ali que libera o relatório gerencial para análise. E aí a gente vai falar um pouquinho dos pontos principais ali dele, óbvio, né? Eu faço uma análise bem mais aprofundada, com mais coisas aqui minha, só que seria um conteúdo muito extenso para trazer aqui, né? Avaliação de ativo ali por ativo e tal. Então eu vou trazer no vídeo aqui os pontos principais do relatório gerencial, uma análise ali bem com alguns pontos base, né, que devem ser atentados. Tá? Antes de mais nada, não é recomendação de compra ou venda de MCCI. Né? Todo o conteúdo é uma opinião minha, uma forma de olhar para o ativo minha, né? E eu peço que ninguém replique ou ninguém tome decisão baseado nisso. Cada um encontre a melhor forma para tomar as suas próprias decisões. Tá? Vamos lá então ao MCCI. O MCCI, então, na minha carteira, eu tenho um valor aportado de 6.887 e atualmente ele está valendo ali 6.748, né? R$ 140 ali de desvalorização, né? Irrisório. E hoje compõe um percentual de 3,58% da carteira. Esse percentual ele já está ajustado devido a operações. Ontem mesmo eu publiquei um vídeo de saída do DEVA 11, né? Então já é o percentual sempre atual. Sempre vou trazer o último percentual na carteira para vocês. Tá? Então 3,58 uma participação bem tranquila ali no ativo, não me gera nenhum estresse. O comparativo desse fundo, só fazendo um esclarecimento, tá? Eu comparo os relatórios os dados de um relatório gerencial com o outro, tá? Não significa que, por exemplo, ali no resultado mensal, o resultado de 14 mil seja o de junho, né? O MCCI, a Mauá, ela publica o relatório no comecinho do mês, só que ela coloca dados um pouquinho atrasado, então ela coloca os dados de maio, né, no relatório. Só que ela publica como junho, ali relatório do mês 6. Né? Então eu sigo essa lógica. Os dados que estão aqui é de um relatório frente ao outro, mas não necessariamente de um mês e do outro mês ali certinho, fiel. Tá? Então, VP por cota. Eu gosto de olhar para ver se a cota está desvalorizando ou valorizando, né? Cada cota que eu tenho. E a gente vê que teve uma leve quedinha ali de 5 centavos, é pouca coisa. Tá? Então a gente não leva muito em consideração. Coloquei um ok ali no resultado. O P sobre o VP é 1,02, 1,01, também tranquilo. Ele está basicamente sendo negociado ao VP dele. Né? Vocês observaram que eu estou com um pouquinho de desvalorização, né? Isso significa o quê? Que eu comprei ele com ágio, né? Mas comprei num limite que é aceitável para mim no ágio, mas estou com um pouquinho de desvalorização na carteira nele. O DI mensal dele, o dividend yield, né, saiu ali de 1,0002 para 1,1113. Ali aumentou um pouquinho no último mês. Né? O caixa dele, lembrando que o dividend yield de junho mesmo, né, a ser pago agora em julho, ainda não foi divulgado. Né? Então, esse é o dividend yield de maio que foi pago em junho, esse 1,1113. O caixa dele estava com 7,44, foi para 4, ok também. 7,44 já no mês anterior eu alocava como um pouquinho alto. Para mim até 5 eu gosto. Então 4 ali entrou num patamar bem bacana de se trabalhar. Cotistas,
Como eu já citei, eu gosto de ver como que está aí o mercado em relação ao fundo, né, e aumentou a base de cotistas de um mês para o outro, também ok. O resultado mensal aqui também teve um aumento expressivo de um mês para o outro, né. É claro que aqui a ideia minha é trazer ali a mudança. Vocês podem, se quiserem, analisar o que mudou de um mês para o outro para ter esse aumento. Eu faço essa análise quando eu faço ela com mais calma aqui para mim. Mas o fundo vem ali de 3 meses e um mês mais de 20, aí caiu para 7, aí foi para 14. E o principal ponto desse fundo, vai ter em próximas telas ali, é a previsibilidade de distribuição que eles fazem. Então, independente de um mês ter tido 7, no outro mês 14, no outro 21, eles mantêm uma previsibilidade ali de distribuição usando a reserva que eles conseguem fazer. Então isso é muito legal nesse fundo. Despesas totais versus receita. Aqui a gente vê no relatório anterior 44% e no atual já caiu para 22%. Ainda considero alto, acima de 15% eu considero fora da curva, né? Infelizmente, a gente não tem na DRE do relatório gerencial uma abertura, né, para a gente ver o que é cada gasto, para entender. Só que o gestor já deu uma, uma dica mais ou menos do que é, e nas próximas telas a gente vai estar falando também disso. E a alavancagem, aqui já entrega um pouco, né? A alavancagem caiu ali de 15 para 1,67, ou seja, o fundo liquidou ali as compromissadas. Tá? E vacância é um item que não se olha para esse fundo. Então aqui é um comparativo bem padrão, ok, na maioria dos itens, só as despesas ali que é um pouquinho desconfortável para mim, esse patamar, mas o gestor já falou sobre isso e a gente vai comentar aqui. Bom, então eu peguei algumas partes do relatório gerencial para trazer aqui separado para vocês. A primeira delas, sobre taxas, né? E aqui que é o primeiro problema das despesas. Eles têm uma taxa de performance, né? 20% do QCD, 100% do CDI. É complicado, é complicado essa taxa, não tem muito o que dizer, é complicado. A gente entende que eu, pelo menos, eu tenho um entendimento sobre a taxa de performance. Em muitos casos, ela vem como um estimulador para o fundo realmente gerar resultado, ser mais ativo, movimentar, porque quanto mais ele é ativo e movimenta e gera, mais nós ganhamos, só que mais eles ganham, né? Eu assimilo até igual a pagar imposto de renda, muitos reclamam. Só que, pô, se eu estou pagando 30 mil de imposto de renda no mês, é sinal que eu estou ganhando muito dinheiro, né? Então, é óbvio, eu fico revoltado com o imposto de renda nesse caso, mas eu prefiro pensar pelo lado positivo de que eu estou recebendo mais. Só que 20% sobre o QCD, 100% do CDI é fora, não cai para mim, não desce. Tá? Teria que ser talvez uma outra metodologia aqui. Com a captação dos recursos na última emissão de cotas e durante o mês de maio, realizamos a quitação integral das operações compromissadas. Então, como eu disse antes, né, esses dois itens já vão garantir uma redução boa de despesa nesse fundo. Né? Despesa financeira, já que eles quitaram todas as compromissadas, e a taxa de performance, eles falam um pouquinho na tela seguinte. Projeções de distribuição. Aqui o fundo já deixa uma previsibilidade, então ele já indica que nos próximos meses o rendimento ele vai estar entre 1,10 e 1,20. Óbvio, a gente não pode, por mais que eles falem aqui meio que passando uma certeza, né? O ideal é a gente sempre estar preparado para um imprevisto, então nunca trabalhar aquilo como certo. Só que dá uma tranquilidade um pouquinho maior essa previsibilidade que eles passam. Né? Então achei bem legal isso daqui.
E ali eles falam, né, que eles têm uma reserva de 2,86 por cota acumulada. Aqui também mostra essa previsibilidade de distribuição, muito bacana, você não vê, exceto ali em março de 2020, a gente sabe o que aconteceu nesse período, que foi o início da pandemia, então acho que seguraram um pouquinho ali o dinheiro, mas em junho também de 2020 pode ser que tenha agravado alguma coisa da pandemia. Só que assim, são raros os meses em que o rendimento cai, né, em relação ao mês anterior. A maioria ou vai igual ou aumenta e por aí vai, né? Eu acho bem bacana isso daqui no fundo. E por fim, voltando à questão de despesa, eles falam um pouquinho da despesa com taxa de performance, né? Eles apuraram lá em 2021 os valores da taxa de performance, e esse valor em efeito caixa está sendo pago, enfim. Eles falam que o quê? O valor da despesa está alto, porque ali também tem taxa de performance lá de trás que eles estão pagando agora, né, usando efeito caixa. E aí eles falam, né, considerando o atual momento de mercado, CDI em alta e abertura das NTNBs, acreditamos que a MCCI deve passar os próximos 2 meses sem a cobrança de nova taxa de performance. Então, esse sem a cobrança de nova taxa de performance também é um item que pode contribuir para uma redução de despesa ali em próximos meses. Porém, ó, aqui é o ponto chave que eles falam. Em nossa estimativa, a partir de julho de 2022, as despesas do MCCI devem ficar em aproximadamente 10% das receitas mensais do fundo, né? Na conta que eu fiz lá atrás, tinha dado, vou voltar lá, tinha dado 22 agora no último relatório gerencial, e eles estão dizendo que vai cair para mais ou menos uns 10, né? Como eu citei para vocês, até 15 para mim eu não fico desconfortável, né? Acima de 15 eu começo a me questionar, dependendo se eu não faço ideia do que seja aquilo, eu mando mensagem lá pro RI do fundo e tal. Mas eles já estão indicando que deve ir para um patamar que já entra no meu patamar de tranquilidade. Tá? A última tela que eu tenho aqui com conteúdo, né, é uma tela que é importante porque esse fundo ele investe em recebíveis, né, em CRIs, e ele também investe em outros fundos imobiliários, né? E aqui eu trouxe os outros fundos imobiliários que ele tem. O que eu acho muito importante, eu não fazia isso antes. Eu confesso que se eu pegar minha carteira hoje ali tem, como eu já citei em outros vídeos, eu tenho erros do passado que eu estou trabalhando para ajustar agora. Só que é muito importante a gente olhar o cruzamento de dados. Por exemplo, né, não estou falando que esse é um erro da minha carteira, até porque o percentual que eu tenho nesse outro fundo está dentro do meu gerenciamento. Mas o VRTA é um fundo que eu tenho, à parte, e o MCCI aqui também tem VRTA. Então o que eu teria que ver? O quanto eu estou exposto direto no VRTA, mas o quanto eu estou exposto pelo MCCI e ver se essa exposição não acaba sendo alta para mim ou não, né? Um grande exemplo disso o MCCI ainda é pouquinho, é 1% ali do fundo no VRTA, é bem tranquilinho. Agora vamos pegar um Iridium, né, que tem participação em DEVA, apesar que eu já saí do DEVA, em TORD, em HCTR, em Urca Prime, em vários outros fundos que muita gente compra o Iridium, compra demasiadamente esses outros fundos e fica com uma exposição muito concentrada, muito grande, né? Então é um item que a gente tem sempre que ficar com um pouquinho de atenção para não extrapolar essas alocações. E eu mesmo tenho esse erro que veio do passado e eu estou trabalhando agora para ajustá-lo, tá bom? E é isso, pessoal. Um abraço a todos aí, bons investimentos. Vamos, vamos ser sardinha, mas vamos ser sardinha um pouquinho mais cautelosa, né? Nesse mercado aí que não tá fácil não. Um abraço.